Olá, e hoje tem café com o senador Humberto Costa, que acabou de ser reeleito para mais um mandato no Senado Federal. Senador, tudo bem? Bem, Vamos conversar sobre Brasília, né, Carol? Sobre o local que o governador já está decidindo, o secretariado também. Animada, Carol, para o café de hoje? Animada, hoje a pauta tá cheia, né, Renata? Vamos lá, senador. Quais são as novidades que o senhor traz para a gente? Vamos começar pelo secretariado, que é uma coisa mais local, mais próxima. Todo mundo quer saber, E né? o governador parece que abriu mesmo essas conversas, né? Semana passada vocês tiveram um jantar no Palácio das Princesas, o senhor, ele, Luciana, alguns integrantes do Palácio. O jantar foi só amenidades ou vocês chegaram a entrar? Político sempre trata um pouquinho de política, né? não, o jantar em si foi de amenidades, né? De certa forma até uma comemoração pelo resultado da eleição que foi muito positivo para a Frente Popular. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar antes do jantar, falamos um pouco sobre o cenário político de Pernambuco e do Brasil e naturalmente tanto houve da parte do governador a manifestação do desejo de que o PT faça parte do governo, como também eu manifestei que supunha que o PT de Pernambuco tem também esse desejo e eu creio que nós vamos ter essa definição. As vontades estão casadas já tem uma ideia assim de quem o PT pode indicar aí para participar do governo Paulo Câmara? Não, na verdade eu questionei o governador se a ideia era fazer apenas ajustes na atual composição ou se seria na prática um novo governo. Ele deixou claro que gostaria de fazer um governo com a sua cara e eu coloquei que seria interessante para nós se nós tivéssemos uma ideia de onde ele acha que o nosso partido pode contribuir mais com o governo do Estado, né? Nós queremos participar para ajudar o governo a ter um desempenho positivo. E aí estamos no aguardo de que ele nos coloque um pouco de que forma ele imagina a participação do PT. Tem alguma pasta que vocês têm uma identificação maior, que seria onde o PT poderia contribuir mais? O senhor nota algum espaço? Não chegamos a esse detalhe. O que há de fato é que um setor importante do PT e dos movimentos sociais tem uma presença importante na área da agricultura familiar. A FETAP, o MST, outros movimentos, e nós sentimos que esses movimentos veem com simpatia a possibilidade de essa secretaria estar na esfera do PT e dos movimentos, né? A Secretaria de Agricultura do Estado, hoje, sob o comando do PDT, né? Por acaso, o governador esteve ontem também com o presidente do PDT, Volney Queiroz. Por acaso ou não, né? Ontem também era aniversário de Volney. Pode ser que essa negociação já esteja em curso, né? Não, eu não sei. Inclusive não sei qual vai ser o desenho final, se nós vamos ter uma Secretaria de Agricultura e uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ou se nessa Secretaria de Desenvolvimento Agrário estaria também a área relativa ao agronegócio, vamos dizer assim, mas eu sinto que há da parte desse movimento da agricultura familiar uma expectativa de que o PT possa estar nessa área, ajudar a indicar um nome ou indicar um nome, mas creio que há outras possibilidades de participação também. Agora, sobre essa nomeação para a Secretaria de Agricultura, que está sendo muito especulada, né, Renata? A indicação que o Bolsonaro fez para o Ministério é de um integrante da bancada ruralista, do DEM, que não tem muita afinidade com o PT. Isso pode complicar a indicação, Humberto? Veja, o fato de nós termos um governo em nível federal que tem um projeto, um programa completamente diferente do que tem o PT e do que tem a Frente Popular aqui, será um problema em qualquer área, não é? Veja a área do meio ambiente, veja a área da saúde também. Então, dessa vez, nós vamos ter uma certa dificuldade em tentar casar secretarias estaduais ou municipais com os ministérios do governo federal, né? E eu creio que os governadores nordestinos, em especial, inclusive liderados também por Paulo Câmara, têm feito um movimento de se aglutinarem no sentido de poderem ter mais força para negociar Talvez e debater com o governo federal. Que estão conseguindo essa unidade, inclusive de atuação, né? Eles estão sempre
agindo de forma conjunta. Sim, e a tendência é que eles possam envolver também governadores da região norte, né? Isso dá uma possibilidade de uma negociação que venha a ser feita favorável aos estados e indiretamente aos municípios também, que vão sofrer muito nesse período de Bolsonaro, eu acredito, a julgar pelas propostas políticas que estão sendo apresentadas agora. Então, senador, como é que vai ficar agora essa questão de conseguir recursos, vocês titulares de uma secretaria aqui no estado, com o governo Bolsonaro? Bem, eu acredito que nesse aspecto o Congresso Nacional e também essa articulação que envolve governadores do Norte e do Nordeste vão ter um papel importante. Nós, a cada tema que é discutido no Congresso Nacional, nós estamos cobrando, especialmente no que diz respeito à ampliação de arrecadação de impostos, recursos do pré-sal, nós estamos cobrando que sempre uma fatia seja destinada aos estados e municípios. Vamos também priorizar na feitura dos orçamentos, né, do orçamento da União, que os estados e os municípios sejam efetivamente beneficiados. E vamos insistir no debate de que é necessário promover uma mudança estrutural no Pacto Federativo, uma redistribuição dos impostos que são arrecadados no Brasil, porque se essa política proposta pelo Paulo Guedes for aplicada ao pé da letra, sem dúvida os maiores prejudicados, além da população, são os estados e os municípios. Ô senador, o senhor falou aí da questão da possibilidade de, pelo que a gente entendeu, um desmembramento aí desse campo da agricultura aqui no governo do estado. Seria o quê? Só para as pessoas entenderem melhor, poderia ser duas secretarias, uma secretaria de agronegócio e outra secretaria de agricultura, ou uma secretaria de agricultura familiar e outra de agronegócio? Veja, o governador não disse ainda o que é que ele está pensando, mas há duas possibilidades. Há uma possibilidade de uma secretaria de desenvolvimento agrário que tanto atenderia a agricultura familiar, a pequena agricultura, como também poderia atender ao agronegócio, que aqui em Pernambuco tem algumas áreas, não são tão importantes quanto em outros estados. Por exemplo, a questão da cultura da cana, a questão da fruticultura, que são grandes negócios, né? E a outra possibilidade é existirem duas secretarias. Eu acredito, se a minha opinião for levada em consideração, que o ideal é que seja uma agricultura, uma secretaria só, uma secretaria de desenvolvimento agrário. O importante é que está se dando uma demonstração clara de uma preocupação com a agricultura familiar. Desde o começo que esse debate veio à tona, já faz algum tempo, do início das conversas do secretariado, falou-se no nome de Doriel, que é uma pessoa ligada aos movimentos, que é deputado estadual eleito. O PT elegeu... Presidente da FETAP, né? Isso, o PT elegeu 3 deputados estaduais aqui. Necessariamente essa indicação partiria da Assembleia Legislativa e o nome de Doriel é o nome de mais peso hoje para essa função? Não, nós não fizemos nenhuma discussão porque essa possibilidade concreta não foi colocada, né? Mas o que eu entendo é que, ao final, deverá ser uma construção do PT junto com os movimentos sociais, né? Construir um nome que seja de consenso, que tenha o respaldo do PT também, e com isso nós possamos ter tanto o partido quanto os movimentos sociais representados ali. Vai pesar também a questão, por exemplo, se o Doriel, que é deputado estadual eleito, for indicado, abriria uma vaga para João da Costa na Assembleia Legislativa e, por consequência, também abriria uma vaga para Oscar Barreto na Câmara de Vereadores do Recife. Se, por exemplo, o Carlos Veras for nomeado para alguma secretaria, abriria uma suplência também para deputado federal. Isso também pesa ou não? Nós não chegamos a conversar sobre isso, né? Naturalmente que um arranjo como esse tenderia vamos dizer assim, a contemplar diversos segmentos, né? Mas não é tão simples assim. Por exemplo, a FETAP, ou o Movimento de Agricultura Familiar de Pernambuco, tinha um deputado muito destacado, que era Manuel dos Santos, e eles sentiram bastante quando Manuel faleceu e ficaram 4 anos sem um representante. Hoje eu não sei se eles estão dispostos a abrir mão disso ou acham que
ter a secretaria é mais importante do que ter um parlamentar. Então são coisas que nós vamos discutir a partir desse movimento que o governo estadual fizer. O Paulo Câmara tem que correr, né? Porque tem pouco tempo aí, ele ficou de anunciar até o final de dezembro, a gente está em contagem regressiva em relação a isso. Ele tem uma vantagem que, como se trata de um governo reeleito, né, não existe uma necessidade tão grande de uma transição, né? Então ele pode construir um novo secretariado com o governo em andamento, né? Uma vantagem que ele tem. Então vamos levar o assunto para Brasília agora, onde o debate está em torno das mesas diretoras, né? Aqui vocês podem fazer uma troca entre PDT e PT na secretaria, eventualmente, pelo desenho que está sendo feito aí pelas conversas de Paulo Câmara. Mas em Brasília, o bloco que está existindo com PDT, PCdoB e PSB não inclui o PT, né? Ao que o senhor atribui isso, senador, e como é que o PT está reagindo a esse processo? Olha, eu acho que há uma leitura equivocada do que esses blocos representam no Congresso Nacional. Na verdade, os blocos se formam lá, não por razões político-ideológicas principalmente, mas pela disputa dos espaços internos, a presença na mesa diretora, a presidência de comissões, a participação em determinadas comissões transitórias. No entanto, hoje o PDT, especialmente Ciro e Cid, tem tentado dar a esses blocos uma conotação que eles não têm. Por exemplo, no Senado, nós temos 2 blocos de oposição que nós fizemos um acordo para ver como seria a construção desses blocos, né? E agora no Senado, eu creio que vai ser a mesma coisa. Provavelmente vamos ter 2 blocos de oposição ao governo, cada um com 9, 10 senadores. E na prática, isso se torna um bloco só no momento do enfrentamento político. Até porque quando se cria o bloco, não há perda da autonomia de cada partido. Tanto que eu costumo dizer que o líder do bloco é um general sem tropa, porque cada partido continua a votar de acordo com o seu posicionamento político. É muito mais uma formalidade. Em tese, quem está dentro do mesmo partido tem as mesmas ideias, então isso acaba sendo mantido. Sim, sim, e cada partido tem a sua estrutura de assessoria que dá os pareceres sobre a pauta, sobre os projetos. Eu creio que à medida que o Cid for entendendo como a coisa funciona, ele vai sair desse discurso que eu acho que não leva a nada, até porque nem o PT pode querer impedir de o PDT fazer oposição e também o PDT não pode impedir o PT de fazer oposição. E o que vai acontecer na prática é que PT, PDT, PSB e PCdoB vão fazer oposição Isso juntos. é um pouco da sequela da eleição também, né? Do fato de o PT não ter dado apoio a Ciro Gomes na disputa. O senhor sente isso, então, como uma retaliação? Não, eu não sinto como uma retaliação. Eu sinto como uma visão equivocada. Imagine, um partido que disputou todas as eleições de 89 para cá e ganhou 4 e ficou em 3 em segundo lugar. 2 delas foi para o segundo turno. Um partido que tem uma capilaridade que o PT tem, que tem uma bancada grande como o PT tem. Ele não tinha como deixar de disputar um espaço político na sociedade, especialmente porque o PT, durante esses últimos 3 anos, ele foi violentamente atacado. Então a nossa maneira de sobreviver passava inclusive por ter uma candidatura a presidente. E tanto nós estávamos corretos que o nosso candidato foi para o segundo turno e teve um grande desempenho. Mas é justamente essa hegemonia, senador, que algumas pessoas dos partidos de esquerda criticam, que o PT gosta muito de ser hegemônico, que quer ser dono da esquerda. O senhor sente um pouco esse ressentimento de alguns? Eu acho essa visão equivocada também, até porque onde o PDT é governo, não é? A gente tem quadro semelhante a esse, não é todo mundo com o mesmo espaço. Onde o PSB é governo, prevalece também a presença maior dos quadros do PSB. Você veja, aqui em Pernambuco seria lógico o PSB abrir mão da reeleição de Paulo Câmara ou de colocar um candidato a governador pelo PSB para abrir para o PT? É que existia um contexto, nesse caso dessa eleição desse ano, que o PDT julgou que, como já existia um contexto complicado em torno do nome do ex-presidente Lula,
seria um gesto do PT aí fazer uma composição que uniria as esquerdas todas. Mas nós queríamos. Agora, o que não poderia ser, e a prática mostrou, é a gente imaginar que simplesmente o PT apoiar um candidato de outro partido garante que esse partido vai estar lá no segundo turno. O que faltou a Ciro foi voto, não é? Se ele tivesse ido para o segundo turno ao invés de nós teríamos apoiado completamente, integralmente, porque achamos que o governo Bolsonaro é muito danoso para o Brasil. Então eu acho que essa discussão é muito pequena, nós não queremos entrar nesse debate. Senador, na última eleição o PT votou em Rodrigo Maia. Hoje, o PT é satisfeito com a gestão de Rodrigo Maia à frente da presidência da Câmara ou existem restrições? E eu queria também saber se no Senado o PT vai de MDB, vai de Renan Calheiros, qual é a posição de vocês? Bem, a nossa posição, tanto na Câmara como no Senado, muito mais do que uma posição que leve em consideração os posicionamentos ideológicos ou até mesmo de governo e oposição, o que deve pesar são nomes que tenham, de fato, uma perspectiva de serem independentes, de afirmarem a independência do Legislativo. Agora nós vamos ter um Executivo extremamente forte, pelo menos no primeiro momento, um Judiciário que está menos forte do que no ano passado, mas continua muito forte, e o Legislativo precisa ter um presidente que se imponha e que imponha a autonomia e a independência do Legislativo. Então é isso que vai nortear nosso posicionamento. Nós vamos buscar alguém que, respeitando a proporcionalidade partidária, seja um estadista à frente do Congresso Nacional. Mas Rodrigo Maia pode ser esse nome ou hoje está descartado? Eu acredito que não é um bom nome, não tem muito esse perfil. Mas em comparação com vários outros que estão apresentados lá, pode ser que seja a única saída que reste, né? Mas ainda falta muito tempo, eu creio que é possível, tanto na Câmara quanto no Senado, nós termos pessoas com esse perfil mais independente. Já no Senado, o Renan tem um pouco mais essa posição de independência, Tem, né? Renan tem esses problemas todos, mas nesse aspecto aí, enquanto ele esteve à frente da presidência, ele sempre se destacou por ser muito afirmativo, muito corajoso, de não permitir que nem o Executivo, nem o Judiciário tentassem subjugar o Legislativo. Pode ser esse nome. Senador, muito obrigada por vir tomar um café com a gente mais uma vez, já é o segundo café com a gente. Sim. Venha mais vezes, de repente aí quando resolver a secretaria, venha contar pra gente. Tá bom. Carol, a gente volta então semana que vem com mais uma edição do Cafezinho e a gente encontra vocês logo mais. Tchau, tchau, muito obrigada.